Olá a todos, sejam muito bem-vindos para essa edição especial do podcast Cian 2025. Estamos aqui em Cidade do Leste, fronteira entre Brasil e Paraguai, diretamente do palco do Congresso Internacional de Avanços Médicos. Evento organizado pela Universidade Central do Paraguai para falarmos de inovação, saúde, avanços e desafios da medicina moderna. E atenção, que hoje nos acompanha um dos palestrantes mais aguardados do evento. Um médico apaixonado por medicina baseada em evidências, apaixonado pela medicina esportiva, educação e saúde, por nutrição e, claro, com essas dicas eu já tenho certeza que você sabe quem é. Com vocês, Dr. Paulo Musi. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Estamos muito felizes e contentes por tê-lo aqui conosco. Prazer, Paloma. O que nós vamos conversar hoje? Bom, então vamos lá, né? Para começar, doutor, eu tô com uma dúvida aqui. Eu vi que o senhor postou que andou pedindo aí pro pessoal umas encomendas do Paraguai. Então quer dizer que o senhor já deu uma volta por aqui, conheceu o Paraguai já? Mas não tenha dúvida. Eu tenho pacientes e amigos que moram aqui, passam comigo em São Paulo. E é engraçado quando as pessoas elas têm amor pelo lugar, porque elas fizeram um esforço tremendo para falar, olha, se você for para lá, você tem que ficar com a gente, que a gente vai te mostrar. E é interessante essa forma de receptividade, né, onde a pessoa ela faz questão de te mostrar como a cidade é, porque o que eu compreendi, principalmente hoje, com a questão do que é interessante para alguém divulgar, você tem o Paraguai da televisão, e você tem o Paraguai do Paraguai. Eu não conhecia a Cidade do Leste da forma que eu conheci hoje. Então a gente está acostumado a ver nas manchetes, a gente está acostumado a ouvir falar aquela grande massa de pessoas numa área de zona franca de comércio. Então, é difícil atravessar a ponte, a multidão é muito grande, aquele formigueiro de pessoas. Paloma, eu não vi nada disso. Eu vi tudo muito organizado. Eu vi outras partes da Cidade do Leste que eram bem tranquilas, assim, e me lembrou muito, assim, a cidade que eu cresci, Marília, né? Então foi uma surpresa muito agradável, ainda com um adicional, né? Que você tem, bobeou, você tá do lado de uma cachoeira, né? Sim, lindo. O senhor visitou lá? Como a gente tem a agenda muito apertada, eu não consegui parar, mas quem estava com a gente, que é o Romário, que aliás, descobri que eu tenho um primo que ele é literalmente meu primo. Olha que bacana! O Romário ele é da cidade da minha família, né, do meu avô, né, e ele é Cavalcante com T, como eu. Olha então só. não tem como ele não ser meu primo. Que bacana! E ele Muito pegou a bom. gente e levou para cima e para baixo aqui, então a gente viu bastante que bom. coisa. Fiquei Mas muito é a feliz. questão da agenda, né? Sempre a gente Sim, tem muito compromisso, corrido, né? pessoas para visitar. A gente teve mais de um evento aqui dessa vez que nós viemos e é muito. As pessoas são muito afáveis, né? Elas cuidam muito da gente aqui. Ó. Ai, que bom. Fico feliz que foi muito bem recepcionado. E então vamos lá. A primeira pergunta é em relação, doutor, ao seu posicionamento nas redes sociais, né? A gente vê que na medicina, às vezes o pessoal sai, fica né, ali preso né, na parte clínica, e o senhor conquistou um grande espaço né, nas mídias. Como que foi esse posicionamento assim nas redes sociais? E compreender, Paloma, que o médico ele não vende um serviço. É o paciente que compra confiança. Parece uma forma meio estranha de ouvir isso, mas é que se eu fosse fazer uma comparação, quem fez essa comparação foi um amigo meu, né, o Alexandre. Ele falou assim, não é a borboleta que... Aliás, não é o girassol que vai à borboleta, é a borboleta que vai ao girassol. Deus. Então, o médico, em relação à profissão, que é o que faz ele ser reconhecido, é a confiança que ele transmite. Então, a rede social, para mim, ela é uma forma, primeiro, de fazer um trabalho social, porque eu entendo que tem muita gente em dúvida e tem muita gente às vezes até em agonia, porque né, gostaria de fazer alguma coisa ou escuta muita conversa. Né? E se a gente for ver, por exemplo, o que são as estatísticas de números em relação a notícias falsas, por exemplo, no TikTok. 40% do que tem no TikTok é notícia falsa. E quando a gente fala isso
de saúde, você está falando uma coisa que pode ameaçar a integridade física da pessoa, sabe? Onde já se viu, né? Só que, curiosamente, esse tipo de informação, ele continua sendo propagado, ele continua sendo colocado no ar. E, curiosamente, Paloma, muitos profissionais que vão se posicionar e falar sobre esses assuntos, eles acabam sofrendo shadow ban, eles acabam tendo suas contas, inclusive até bloqueadas, porque quando o médico ele vai falar de uma doença, ele tem que citar o nome disso. E é curioso, né? O médico ele não tem treinamento para poder falar de uma coisa sem ele ser banido, mas o sujeito que está lá querendo ganhar audiência ou então vender um produto, esse sujeito ele faz aquilo livremente e impunemente. Então, o trabalho do médico na rede social, na verdade, ele é um trabalho social, né? E o grande foco disso é você justamente diminuir o que é a quantidade de notícias falsas, de fake news, que são relacionadas à saúde, né? Então, as pessoas estimulando a usarem medicações, ensinando como se usa determinados tipos de substância, que, assim... Sem respaldo nenhum, né, doutor? Não tem embasamento científico, muitas vezes, né? O problema nem é esse, né, Paloma? O problema é que as pessoas elas não têm quem administre isso, porque o médico ele não é o receitador de remédio, ele é o que acompanha o tratamento. Hoje, com a evolução das medicações, não existe mais uma terapia que você simplesmente entrega uma receita para o paciente e manda ele embora para casa. Hoje, principalmente quando a gente fala de doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, hipertensão, você ativamente tende a acompanhar o paciente. Então, sempre que você coloca uma medicação nesse paciente, né, com o intuito de fazer essa melhora metabólica, principalmente com uma doença crônica, ou seja, ela existirá mesmo quando não houverem sintomas, né? Você tem que ter o bom senso de saber, nós e o paciente, né? Que o paciente ele continua nosso paciente, o paciente continua paciente, ainda que ele não esteja doente. E quando as pessoas elas usam a rede social para falar sobre esses tratamentos, essas medicações, eles simplesmente suprimem essa informação. É como se você prescrevesse uma vez aquilo para a pessoa e tudo bem, ela vai tomar e vai resolver o problema. Sim. Ela ainda, por mais informação que tenha, né? As pessoas elas acham que as doenças, elas, principalmente as crônico-degenerativas, elas são curáveis. A gente ainda não chegou nesse estágio. Sim. Hoje elas são manejáveis, elas são tratáveis, elas são amenizáveis, mas falou, curáveis ainda não. E é isso que o pessoal tem que entender e, infelizmente, por uma demora do que é a evolução da nossa sociedade, esse amadurecimento com responsabilidade, ele ainda não chega. Então, todo dia não, né? Porque a gente trabalha bastante, mas Tem sempre que trabalho possível, além disso, né? sempre que possível, a gente está lá de manhãzinha, 7 da manhã, falando Sim. com o pessoal e Fazendo. pelo menos orientando eles, olha, vai por aqui, não vai por ali, né? Foi um marco, eu acredito, né, doutor? O impacto que você trouxe, assim, para a educação, né, do teu público, né? A gente vê a diferença, assim, né, de muitos profissionais, né? A maneira como eles, isso que o doutor comentou, né? De trazer a informação, né? E como que é, doutora, assim, para conciliar essa responsabilidade social, a parte profissional, a parte faulo mesmo, e toda essa vida, essa rotina, como que é para conciliar? Paloma, a minha estratégia é uma estratégia perigosa. Eu não crio personagens. Então, a minha responsabilidade social é a mesma responsabilidade que eu tenho no consultório e eu nunca deixo de ser o mesmo para nenhuma delas. A conversa que eu tenho com o meu paciente na minha frente é justamente uma conversa de responsabilidade que eu tenho com as pessoas quando elas estão olhando no telefone delas e eu estou falando para muitas pessoas, né? Eu acredito que existem momentos na nossa rotina que eles podem ser compartilhados. A gente tem que tomar cuidado com o nível de exposição somente porque quando a gente permite uma proximidade muito grande, né, e dependendo do jeito que a gente permite, as pessoas elas se sentem livres para entrar na nossa casa e fazer o que elas quiserem. E a rede social é uma casa digital. Né? Então, sempre alguns limites eles têm que ser impostos, né? E a gente tem que lembrar também de periodicamente limpar a nossa casa, tirar pessoas que realmente elas não têm um comportamento que seja
condizente com uma relação social. Porque, por exemplo, a maioria você vê que a gente chama de hate, né? A maioria dos hates, se você encontrar essas pessoas pessoalmente, elas não vão fazer isso. Sim. Mas a internet dá esse palco, né? Eu comparo com uma fábula, né? Qual religião você é? Desculpa te perguntar. Eu sou católica. Ótimo. Então você deve lembrar da história do Anel de Giges. Anel de Giges, para o pessoal lembrar, ele é uma fábula de um camponês, de um pastor, na verdade, que ele encontra esse anel que torna ele invisível. Sim. E ele teria um infindável de coisas que ele poderia fazer para melhorar a vida dele e melhorar a vida das pessoas ao redor. E o que ele faz? Ele mata o rei e casa com a rainha e vira rei daquele reino. Quer dizer, quando você tem um artefato que, de certa forma, ele protege a sua identidade ou ele atrasa a sua identificação, você tem como se fosse um anel de Giges, e isso, de alguma forma, desperta um sentimento muito primitivo nas pessoas, que é elas exercerem aquilo que talvez tenha muito a ver com aquilo que elas sentem por elas. Então, quando uma pessoa ela ofende outra na internet, ela não está falando sobre a outra, ela está falando sobre ela mesma, né? O que a rede digital ela fez com as pessoas que se odiavam é entregar alguém que elas pudessem odiar. E enquanto esse comportamento ele permanecer normalizado, né? Ou então, inclusive, estimulado, porque existem influenciadores que estimulam isso, a gente vai ter um uso muito pobre da rede social, né? Em vez de ser uma coisa que agrega pessoas, é uma coisa que divide pessoas, é uma coisa que cria confusões, é tudo aquilo que a rede social ela não deveria ser, né? Ela deveria aproximar as pessoas, ela diminuir o que são hiatos de cultura, né? Como, por exemplo, a gente saber lidar com pessoas de outras religiões ou outras culturas, né? E no final das contas, por conta desse comportamento, né, de algumas pessoas, a gente tem essa reverberação, porque isso também é uma coisa importante no mundo digital, é a repercussão, ela é muito rápida e ela é maciça, né? E a gente acaba, então, não colhendo o melhor. A minha preocupação em ter uma vida digital, né, é justamente compartilhar aquilo que é compartilhável, né? Em certas situações, eu me permito, para manter o que é a minha personalidade, conversar mais francamente com as pessoas. Não são coisas que todas as pessoas gostariam de ouvir ou concordam, mas são coisas que fazem com que eu seja eu mesmo, a minha identidade é esta, e tudo bem se a pessoa não gostar de mim ou não quiser me seguir, ótimo. Eu não tô ali a gente não consegue ser amigo de todo mundo que a gente conhece. Ninguém vai agradar todos. Exato. Não é nem agradar, é a questão que é uma nova amizade, essa questão da proximidade digital, né? É um novo patamar de aproximação que a gente não tinha, uma aproximação à distância, né? Mas a gente não vai conseguir ser amigo de todos na nossa vida, e assim como no digital. E isso não quer dizer que você tenha que odiar a pessoa, né? Ou ofender a pessoa, porque em algum momento ela não faz jus àquilo que você espera dela, né? E é esse o segundo grande marco, né, do digital, você consegue lidar com as pessoas a quem você gera uma expectativa. E quando você é a pessoa que tem expectativa, você já parou para pensar se você ter expectativa da pessoa faz sentido na sua vida? Você vê uma pessoa à distância, você cria alguém na sua mente, você tem que saber que nem as pessoas que você conhece pessoalmente, você conhece completamente, né? Quem dirá uma pessoa que está à distância. E eu acho que a maioria das pessoas que... eu vou parafrasear um cara que eu gosto muito, que é o Matthew McConaughey. Ele fala que você pode ser um cara legal ou um bom homem. A vida do cara legal é muito fácil, porque ele sempre atinge as expectativas, ele faz o que todo mundo gosta, ele não faz o que não desagrada, mas ele não tem princípios, ele não tem valores, ele desatende as pessoas que precisam naquele momento de algum tipo de suporte, mesmo à distância, para poder olhar os problemas dela como se fossem coisas que elas pudessem resolver, né? Completamente diferente de um bom homem. Um bom homem, ele tem padrões, ele tem parâmetros, ele tem valores.
ele não abre mão daquilo que ele acredita. Ele sabe que ele não vai ser um cara famoso, ele sabe que ele não vai ser um sujeito querido por todos e amado por milhares. Mas marca a vida daqueles, né, Que é o que eu costumo falar na internet, que eu costumo falar quando eu dou palestras sobre digital e sobre internet, da importância de você não trocar fama por impacto. Sabe? Ou contrário, não trocar impacto por fama, né? Porque a fama, um criminoso é famoso. O sujeito, ele comete um ato de um crime, ele se torna famoso. Um terrorista se torna famoso. Agora, impacto, né? Você vê, essa semana a gente perdeu um dos homens que fizeram o sequenciamento do DNA, né? Ele faleceu, infelizmente, e eu pergunto para você, né, se a gente for saber qual que é o último escândalo que passou nas redes de fofoca, todo mundo sabe o nome da pessoa envolvida, mas eu pergunto, quem sabe o nome do cara que sequenciou o DNA e que hoje permite a gente ter classes de drogas que atuam diretamente naquela estrutura, né, e trabalham com biologia molecular para que a gente conseguisse ter o tipo de medicação que trata as pessoas hoje ultimamente. O impacto é o que molda, né, o médico, né, doutor? E em relação a essa parte, né, de impacto, ou até mesmo, né, a formação médica, o que o senhor acha que faz com que o aluno tenha uma boa formação médica? A faculdade molda o indivíduo? Quais são, assim, essa relação, né, entre formação e ser um bom médico? Qual o peso da universidade? Paloma, eu acredito que a faculdade moldou o indivíduo, né? Porque a informação era toda controlada pelo meio universitário. Eu sou dessa época, né? Por exemplo, a gente conseguir informação acadêmica, a gente ia até a Biblioteca Regional de Medicina. Na Biblioteca Regional de Medicina você fazia o pedido do artigo que você queria, esperava de 5 a 7 dias para esse artigo chegar, pagava 35 a 70 dólares esse artigo, e aí sim você tinha acesso a isso. Naquela época, o volume de produção científica, ele fazia com que o conhecimento dobrasse a cada 4 anos. Tá? O que é hoje? Hoje você pega um artigo em 5 minutos. Menos até dependendo do tipo de revista que você assina ou o tipo de rede que você está. Em redes universitárias você tem acesso a diversas fontes científicas, né? Você consegue fazer uma avaliação desse artigo em minutos também, porque a forma de escrever ela tem mudado. E a quantidade de artigos científicos também ela tem aumentado bastante. Se você for ver hoje, o conhecimento ele dobra em volume a cada 21 dias. Isso quer dizer que no mês seguinte, é provável que aquilo que você falou já tenha alguma coisa mais. Exato, já tem alguma coisa mais para completar. Se não tiver alguma coisa errada, né? Agora, o que se fala, né, sobre... E na minha época, meus professores falavam isso, e hoje eu entendo muito bem, né? Eles falavam que o bom professor, ele sabe que 50% do que ele dá aula vai mudar em um ano. E o ótimo professor é aquele que sabe qual 50% vai mudar, né? Então, dessa forma, 30 anos atrás, né, a universidade ela era o que entregava esse conhecimento. Hoje não é, hoje o conhecimento está disponível. O que a gente ainda está entendendo? O quanto as universidades perceberam que, na verdade, elas são curadores de informação. Que o professor ele já não é mais a fonte, o oráculo, o todo-poderoso Deus supremo do conhecimento. E que, muito provavelmente, enquanto ele está dando a aula dele ali em cima no púlpito, tem um aluno olhando na internet, procurando o artigo mais novo para ver se o que ele está falando é verdade. Tem aluno procurando na literatura para ver se aquele artigo que ele deu é exatamente aquilo que ele está falando. Isso é uma figura colocada um exemplo dessa... O senso crítico, né, doutor? O senso crítico e essa parte, assim, né, de autodidata mesmo, né? A gente percebe que hoje em dia é mais aflorado. E por isso que, por exemplo, quando a gente olha tudo que avança... eu acho que premiado pelo novo, né? Eu acho que é importante a gente ter tradição, Paloma, mas a gente não pode
se dá ao luxo de não falar a linguagem que a sociedade fala no momento. E hoje a linguagem da sociedade é na velocidade do digital. Exemplo, 30 anos atrás, né, quando eu estava na faculdade, as aulas eram dadas em carrossel. Você sabe o que é um carrossel? Eu duvido que você sabe. Alan, você não sabe. Não. Você sabe o que é um diapositivo, Paloma? Não faz ideia de que você... Não tem problema, isso não faz você uma pessoa pior, tá? Então, slide, tudo bem. Slide eu conheço. Mas do PowerPoint. Sim. Então, antigamente o slide, ele era um negativo de foto, que era Olha. desse tamaninho, e que a gente chamava de diapositivo. Por quê? Porque o negativo é a inversão das cores, o diapositivo são as cores exatamente como elas são. O negativo serve para você revelar uma foto. O diapositivo serve para você projetar uma imagem. Então existiam esses carrosséis gigantes da Kodak, que cabiam até, se não me engano, 135 diapositivos. E o professor, ele tinha um controle remoto que era por fio, e ele apertava um botão e aquele carrossel, né, era uma roda com esses slides, ela girava e encaixava o próximo slide. Então ele fazia clac, e trocava e aparecia uma foto na parede. Agora, imagina o trabalho que dá. Você construir artisticamente o slide, desenhar, Sim. fazer uma foto, revelar em diapositivo, colocar num envelope de plástico, na sequência, e depois você montar essa aula no Toda a carrossel. logística ali. Uma das coisas que a gente fazia quando a gente tinha iniciação científica era organizar os carrosséis dos nossos professores. Olha só. Então a gente pegava os diapositivos e colocava slide por slide, e assim, se colocasse um fora da ordem, era uma bronca que você voltava para casa parecendo que você tinha tomado uma surra moral. Né? Tá vendo só? A evolução, hein? Isso quer dizer que, por exemplo, você fazer uma aula naquela época não era uma coisa simples, é uma coisa que demorava às vezes semanas. Né? A gente está falando de o professor ele pegar, fazer o conteúdo e o roteiro, entregar para a pessoa que ia fazer a arte, essa pessoa fazer a arte desenhando à mão esses slides, para depois mandar para um laboratório, para fazer as fotos, para transformar em diapositivo, para colocar nos envelopes, para devolver esses slides quando não chegava a mês. Hoje, para fazer uma aula, você coloca no seu computador, abre o seu PowerPoint, o seu Keynote. Eu gosto de usar o Keynote, é o meu programa raiz, e você simplesmente tira da sua cabeça, acessa as referências, se você precisar colocar foto, copiar e colar, cortar, encaixar, e acabou. E agora, com inteligência artificial, que é o tema da aula que eu vou dar hoje, né, que é sobre inovação médica, como isso daí ficou ainda mais rápido. Ontem eu estava brincando com a Thaís, com a Juliana, né, sobre essa coisa da inteligência artificial, e eu estava mostrando para elas na minha aula. E elas falaram, mas como assim? Eu falei, eu vou te dar um exemplo. Vamos inventar uma aula aqui? Aí ela falou assim, tá bom, vamos. Aí eu peguei e falei assim, então vamos inventar uma aula que você vai dar. Aí a Thaís falou assim, como assim? Eu falei assim, vamos fazer uma palestra para você? Uma palestra para você dar. A palestra vai ser como que você conseguiu fazer o que é esse ajuste de carreira do Paulo Nisi. Né? Desculpa falar em terceira pessoa, é muito deselegante, mas como a gente está falando de exercício, né? Aí eu falei para ela, você topa? Ela falou, eu topo. Eu falei, então tá bom, Thaís, quais são 3 coisas que você gostaria de falar na sua palestra sobre o seu trabalho comigo? Aí ela elencou 3 tópicos. Aí eu peguei, coloquei no chat GPT sim, e falei, olha, eu quero que você levante esses 3 tópicos. O primeiro tópico tinha a ver com filosofia. E aí eu virei para ela e falei assim, bom, filosofia, você confia em mim? Você já ouviu falar de Alfred Adler? Aí eu falei, eu estudei. Eu falei, então tá bom. Então, o primeiro tópico, eu coloquei a informação para inteligência artificial. Primeiro tópico, eu quero que você lide de forma filosófica, importando os conceitos de Alfred Adler, para dentro daquilo que é a forma do meu sócio agir, né? Como se eu fosse ela. Aí o segundo tópico tinha a ver com, ele era mais uma questão de inteligência social, de capacidade social. E aí eu falei assim, eu quero que nesse tópico você
compare o que é a resposta social usando as ideias de James Heckman, né? E que faça alusão ao que ele falou sobre a capacidade e a necessidade de habilidades emocionais de conexão modificar o que é a vida de uma pessoa. Aí eu Mano falei, também já foi matador, né? não, então, aí eu vou te dar o que é a questão da programação, né? Que é o tema da aula de hoje, que é não transformar num Google a inteligência artificial, senão ela vai arrebentar. Tudo que você manda a inteligência artificial, você tem que saber o que você está mandando. Não é porque você vai fazer porque você não sabe. É porque você não vai fazer porque aquilo demora tempo. É porque é um processo mecânico. E aí a terceira, eu pedi para ele comparar com ele fazer o desfecho, mas ele lembrar do que são as formas de observância de valências por Schopenhauer. Então tá bom. Pum. 3 minutos, ele fez todo o conteúdo. Peguei o ChatGPT, ou o conteúdo do ChatGPT, coloquei num outro programa que faz aula, que é o Gama AI. Coloquei no Gama AI, quero que você construa uma palestra para empresários da área de marketing e propaganda e que ela tenha esse conteúdo. Quero que você use os dados oferecidos, aquilo que foi feito em números você oferece em gráficos e distribua de uma forma didática onde a pessoa ela tenha clareza e objetividade na intenção final da mensagem passada. 4 minutos, estava pronta a palestra. Quanto tempo você acha que demoraria para a gente pegar, abrir um livro do Adler, abrir um livro do Schopenhauer, abrir um livro do James Heckman, olhar artigo por artigo, transcrever para um bloco de notas, para depois passar para um roteiro, fazer esse roteiro, fazer o conteúdo, criar o slide, um por um. Eu demorei 7 minutos. A Thaís olhou e falou, aí eu peguei, pronto, está pronta a sua aula que você vai dar na sua primeira palestra aí, tá aqui. E a gente estava dando risada disso, quer dizer, agora, veja, sabe-se muito bem o que foi perguntado, né? Então, nós temos esse conteúdo. Então, a inteligência artificial, ela é como se fosse você trabalhando, não você pensando. Veja, existe uma diferença muito grande nisso. Por quê? Quando você delega ao computador o que é a parte de raciocínio, e não é isso que uma inteligência faz, né? O raciocínio é humano. A inteligência é a ação inteligente, ou seja, ela é a execução calibrada pelo raciocínio que já foi feito. Então, quando isso acontece, perfeito. Ela é uma ferramenta. Então, ela melhora o que é a nossa capacidade de realização de trabalho. Ela melhora, por exemplo, o estudo. Então, às vezes eu peço, tem uma área, sei lá, tem uma parte de endócrino que de repente tromba comigo e faz tempo que eu não estudo. Então, eu vou na minha inteligência artificial, fico, elabore um plano de estudo para eu reacessar tal tema, né, com cue cards, onde eu possa fazer perguntas rápidas para me ajudar a fixar. Ele faz o plano de estudo para mim. Bom, Ou seja, exato. Ou eu leio um capítulo do Endocrinologia Clínica do Vilar, que tem 150 páginas, ou eu pego um plano de estudo de 15 páginas e, assim, se eu tiver alguma falha de conteúdo ali, eu volto pro livro. Mas perceba que eu não estou reestudando aquilo que eu já sei só para olhar aquilo que eu não lembro. Agora eu inverti, eu estou olhando aquilo que eu não lembro para reestudar aquilo que eu sei e juntar tudo isso de uma forma muito mais, eu acredito que muito mais didática e produtiva, né, com a questão do tempo. Então essa forma da gente conseguir trazer para essa digitalização do que foi a nossa sociedade, né, até para a gente fechar essa questão, ela tem feito com que, independente do que é o tempo das universidades, ou a tradição delas, ou nomes, isso tenha caído cada vez mais. Hoje interessa quem consegue entregar o bom trabalho. E o bom trabalho que a universidade traz é um aluno sem vieses políticos e de identitários, um sujeito que é orientado para o trabalho, preparado para resolver problemas, e na nossa área, que é a área da saúde, entender que o foco é o paciente, não é ele. Ele não está fazendo medicina porque ele quer uma vida melhor. Ele está fazendo medicina para trazer uma vida melhor para as pessoas da sociedade.
que isso demanda muita responsabilidade, isso demanda muito esforço, que você vai ser exposto a esquemas de trabalho que uma pessoa mais fraca falaria, esse trabalho é tóxico, mas é óbvio que não é um trabalho fácil. Ou você acha que você vai atender 20, 30, 40 pessoas em agonia um dia e você vai para sua casa como se nada tivesse acontecido? Né? A gente precisa de pessoas cada vez mais competentes para fazerem isso, porque, de certa forma, a tecnologia ou essa mudança que a sociedade tem sofrido, ela deixou as pessoas mais sensíveis, menos preparadas, e de uma forma que, para a gente conseguir fazer o sujeito trabalhar sobre extrema pressão, numa hora de extrema necessidade, né, é fundamental. Então, a faculdade, a universidade, que conseguir trazer essa condição de fazer esse aluno ele ter uma informação melhor, mais rápida, um aprendizado mais eficiente, mas ao mesmo tempo ele continuar trabalhando valores, caráteres e capacidade de trabalho, é a que vai ter a melhor formação no geral. Eu falo isso de uma forma muito pessoal, porque minha filha mais nova quer fazer medicina. E eu, assim, estou estudando junto com ela aonde que ela pode fazer, aonde que ela vai encontrar isso. Doutor, e para nós finalizarmos, o senhor viu que aqui o pessoal, né, está ansioso, preparamos um evento com mais de quase 2.000 alunos, na verdade, e então, assim, o Paraguai está se tornando, né, um polo educacional, nós vemos, assim, que cada vez mais está tendo a procura, e que vantagens e conselhos o senhor diria, né, para quem pretende vir estudar aqui no Paraguai? Eu acho que medicina, Paloma, ela é igual no mundo inteiro, tá? Eu só não faria medicina nos Estados Unidos por uma questão cultural simples, né? Nos Estados Unidos é um povo, a impressão que eu tenho é um povo muito agoniado, é um povo muito, né, perturbado do ponto de vista de atribulações sociais e formas de pensar. Então, quando você entra num lugar onde o médico ele está preocupado em não ser processado, mais do que resolver o problema do paciente, está errado. E a medicina não dá certo nisso. Aí você fala, mas toda a modernização ela está nos Estados Unidos, então, por que que é? Você já parou para pensar nisso? Porque lá eles só tratam quando você está morrendo. Por quê? Porque se você está morrendo, a única alternativa que resta é a outra. Então aí eles atuam. Mas, por exemplo, a medicina preventiva deles é uma porcaria. Você tem um problema de detecção precoce de doença, porque toda detecção precoce, ela não é ativa, ela é passiva, são achados de exame. As pessoas não conseguem fazer avaliações periódicas para cuidar do que é eu diria até a necessidade da manutenção de uma boa qualidade de vida e saúde, porque eles não são acessíveis para a maioria das pessoas. Então, isso não é uma medicina, no meu ver, boa. Você deixar a pessoa no limiar da agonia e do sofrimento para você tratá-la, isso é uma medicina mesquinha, é uma medicina beira a malévola, porque, quer dizer, quando não se tem nenhum tipo de forma de resgate, aí então o médico aparece e fala assim, não, então eu vou te tratar porque daqui, se você não pode falar nada, porque a outra opção seria você morrer. A gente, eu acho que o latino no geral, né, e eu diria latino mesmo, ele tem um nível de comprometimento humano, ele tem um nível de entendimento e de conexão superior. Né? Eu acho que isso é do latino, né? Essa comoção que ele tem, essa capacidade de fazer uma conexão diferente com o seu semelhante, né? E por isso que nós somos tão apaixonados, né? Por isso que nós somos tão apaixonados por futebol, né? Porque estamos tão apaixonados ultimamente por política e porque tudo para nós é um tudo ou nada. Intenso. Porque a vida humana para nós é intensa, então o jeito de lidar com a vida humana ela é diferente. Eu tinha trazido para essa aula um vídeo de uma menina americana falando por que a medicina na América Latina é melhor. E justamente o que ela fala é isso. Ela fala que os médicos, eles olham para você, eles conversam com você, eles querem saber de você, eles ligam depois para saber como você está. Que é uma característica do latino, sabe? E isso é muito valioso.
Eu acho que a gente não pode perder essa característica que faz a gente ser tão diferente, né? De formar um médico tão importante, mas que é óbvio que isso tem que ver com muita qualidade técnica. Então, não dá para poupar esforço, sabe? Não dá para você falar, será que não tem outro jeito? Mas será que precisa isso? A gente vai ser testado na nossa vida médica todos os dias a cada paciente, sabe? A gente não pode olhar para um paciente e falar assim, se eu tirar nota 6 tá bom. É nota 10. Porque com a nossa mãe a gente queria que ele tirasse nota 10. Com o nosso filho a gente queria que tirasse nota 10. Então não dá para você olhar para você e falar assim, mas eu acho que eu ajudei. Não dá. Eu tenho certeza que eu ajudei. Né? O médico não é feio falar que não sabe. O médico é feio quando ele não sabe e ele faz o que ele não sabe. Isso é muito ruim. Né? A gente não tem uma prerrogativa de não fazer por não saber. Né? É a mesma coisa quando a gente fala em lei, por exemplo. Você não é desobrigado a seguir a lei se você a desconhece. Na medicina, você tem uma questão de responsabilidade muito grande, que não é você, eu não sabia, então é por isso que eu não tratei. Quando você é médico, você precisa saber. Então precisa existir esse burning question dentro de cada um para que você tenha um paciente sempre muito bem atendido. Cada médico trabalhando, Paloma, ele fala pela medicina inteira. Porque quando esse médico falha, as pessoas não vão falar do médico fulano de tal, somente vão falar, esses médicos, tá vendo? Né? Devia ter olhado no Google, né? Porque o chat GPT, né? Já ia ter me diagnosticado. Então eu acho que é isso. Então, para finalizar, né, doutor, que o aluno faça a sua parte e que escolha uma instituição, né, que também faça a sua parte, para que assim a gente consiga, né, entregar um bom atendimento, acompanhamento dos nossos pacientes, né? Eu diria mais, Paloma, eu acho que o aluno e a instituição, eles têm que dar o braço para ambos fazerem a parte deles juntos, porque sim, hoje o aprendizado e o treinamento, ele não é uma coisa que você pode entregar simplesmente na mão de um e responsabilizar, não, é que nem fazer uma cirurgia no paciente. Quando o paciente está na sua mesa de cirurgia, é 100% a sua habilidade que vai fazer com que aquilo dê certo ou não. Quando o paciente está na casa dele, é 100% o juízo dele seguir aquilo que foi recomendado. Só que quer queira ou quer não, todas essas coisas juntas, 50% é a responsabilidade de cada um. Então, se às vezes o médico ele liga para perguntar como a pessoa tá, isso daí ajuda. Se às vezes a pessoa fala assim, eu tô perto, aconteceu isso, posso na passada para você olhar, isso ajuda muito. E eu acho que no ensino médico é muito pertinente. A faculdade ela tem que perguntar para o aluno, você está bem? Você está sabendo o que você está fazendo? Você está seguro? Se aparecer uma mulher tendo um filho aqui, agora, na sua frente, você sabe o que fazer? Se você visse um acidente de moto na rua, um rapaz ser colhido por um carro, você sabe como você vai agir? Sabe? E o aluno de outra sorte, ele precisa virar para a faculdade e falar, olha, estou sentindo falta disso, eu gostaria de ter isso. Isso precisa acontecer. O ensino médico ele vai por aí, não é à toa que é o mais longo de todos, não é a formação mais longa, não é a formação mais cara, é a formação mais dedicada e que no final das contas é a vida do ser humano e eu deveria ter algum pudor para falar isso, mas eu não tenho nenhum. É a vida mais sofrida que a gente escolhe, porque você acorda médico, você dorme médico, você é acordado no meio da madrugada médico, e eu sei que o dia que eu morrer, eu vou tomar o meu remédio de tireoide, porque eu tenho hipotireoidismo, e eu vou consultar pelo menos uma pessoa. Porque a gente é médico até o minuto final, até para saber que a gente está indo. Então isso tem que ter algum valor. Obrigada, doutor, e esperamos você então no palco do Cian, logo mais. Espero que você goste, vai estar bem legal. Estaremos lá te assistindo. Valeu, galera.